Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Ainda tem muita gente de pé. Chame o que estão por aí. Vamos sentar, por favor. Aleluia. Vamos sentar para ouvir o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém? Eu falava com o Senhor, nesses dias eu tenho me enclausurado um pouco para buscar o Senhor. Eu acho que é tempo de nós buscarmos o Senhor. É um tempo de nós realmente sabermos o que Deus tem para nossas vidas. Ainda vejo gente de pé. Por favor, sente. Chame também as pessoas que estão nos arredores. Rosane, vamos sentar, vamos ouvir a palavra. Viu, pastor Gaúcho? Vamos ouvir a palavra. Amém? Aleluia. Eu falava com o Senhor nesses dias e falava ao Senhor, e o Senhor me falou muito sobre algumas coisas que estão acontecendo nesse mundo, no nosso dia a dia. E é muito bom, queridos, nós termos a noção de tempo que estamos vivendo e como estamos vivendo, em que época da nossa vida nós estamos vivendo. E Deus falou da 7ª trombeta, porque o Senhor ele vai falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E tudo 7 na Bíblia tem um significado muito interessante. E o Senhor falou que a última trombeta é a última que Ele vai soar e vai chamar e vai ser o arrebatamento da igreja. Mas Ele também me falou da última carta em que João foi inspirado para escrever, que é a 7ª carta de Apocalipse. E eu quero te dizer que é a igreja de hoje, é a última colheita do Senhor, é a 7ª carta que João escreveu, a 7ª igreja de Apocalipse. E eu queria dar uma explanada bem rápido na medida que o Espírito Santo vai nos inspirando. E quero que você abra comigo em Apocalipse 3, por favor, 14. Aleluia. Apocalipse 3, 14. E eu queria falar um pouquinho da igreja de Laodiceia. A palavra do Senhor diz que ultimamente nós estamos antrocêntrico. Isso significa colocando nós no centro. Nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica, ou seja, colocar Cristo no centro de todas as coisas. A igreja do último tempo é uma igreja deformada, uma igreja sem força, é uma igreja que não está realmente cumprindo o que o Senhor está mandando a gente cumprir. E a igreja de Laodiceia foi a única igreja que Deus falou dessa maneira, que Deus mandou João escrever dessa maneira. E ele sabia exatamente o que estava acontecendo e o que ia acontecer no final dos tempos. João foi arrebatado para a ilha de Pátimo, ele foi exilado, escondido, guardado de Deus, mas ao mesmo tempo ele foi lá porque ele anunciava o Evangelho. Então ele foi colocado na ilha de Pátmos para morrer. E lá Deus começou a falar com ele, ele escreveu 7 cartas antes de arrebatar ele para o céu, no qual ele contou depois lá em Apocalipse 4 como é todas as coisas. Mas as 7 cartas ele escreveu inspirado por Jesus. E Laodiceia significa povo, Ceia significa justiça de Deus. Era um povo justiça própria, perdão. Era um povo que buscava a sua justiça própria, conduzia a igreja da maneira que queria. Laodiceia significa isso. Laodiceia também foi esposa, dada o nome da cidade, esposa do imperador Tinico, imperador 2 na época. Então Laodiceia. E Laodiceia também, ela tinha um problema muito sério, Laodiceia. Laodiceia, ela era rica, muito rica e abastada. Ela tinha como a lã preta, fabricava lã preta, uma exclusividade na época. Só a cidade de Laodiceia que tinha isso. Laodiceia também tinha oftálmicos que curavam, eles curavam visão. Era o único lugar que vinha milhares e milhares de pessoas para ser curado da visão. Laodiceia também, ela era uma portuário, tinha muitos banqueiros. Era uma cidade rica. Ela só tinha uma coisa na cidade que Jesus relatou ali, trouxe a história porque Jesus ele era muito geográfico, né? Então ele trouxe para o dia e contou a história. Tinha algo em Laodiceia que talvez esteja acontecendo no dia de hoje. Laodiceia não tinha água. Laodiceia ela recebia águas de 2 cidades, de Colossos e a outra cidade que Laodiceia recebia água. Deixa eu ver se eu anotei.
Eu não gravei a cidade. Irialópolis. Irialópolis. São duas cidades que levavam água para Laodiceia. Uma cidade levava água muito quente, termais. Outra cidade levava água muito gelada para Laodiceia. E quando chegava em Laodiceia, a água era morna. E não servia para nada. Não tinha como usar essa água. E o que eu mais admiro em Jesus é que ele pega tudo isso, ele pega essa história e ele conta hoje como nós, como igreja, ele traz a cidade, ele traz a história e ele fala da igreja. Eu não sei como Jesus faria hoje, em Morro da Fumaça. Eu não sei como ele pegaria Morro da Fumaça e traria para o contexto de igreja, dentro de igreja. Mas de alguma forma, Deus fala conosco nessa noite. Amém, gente? Você está aí? Você está aí de verdade? Então vamos a Laodiceia, a igreja, a 7ª igreja, que depois o apóstolo João, ele teve um arrebatamento, por que não dizer, e ele foi levado ao céu para escrever Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para os olhos, para ungir os teus olhos, a fim de que tu possa ver. Eu repreendo e disciplino tantos quanto eu amo. Se, pois, zeloso, arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Só aqui eu já podia ir embora, né? É tão clara a carta que João escreveu para Laodiceia. Primeiro ele diz ao anjo da igreja. O anjo da igreja é pastores. O anjo da igreja são os líderes. O anjo da igreja são aqueles... Lá em Amós diz que Deus não revela nada à igreja sem antes revelar aos seus líderes, aos seus pastores. Então, queridos, quando você diz que não obedece líderes, você não está obedecendo a Deus. Porque as 7 cartas de Apocalipse foram escritas aos líderes da igreja, aos anjos da igreja. Pode voltar no 14 de novo. Então, ao anjo da igreja ele escreveu. Ele pegou, Deus falou a João e disse assim, olha, escrevo isso e entrega ao anjo da igreja. Então, que nessa noite, com ousadia no Espírito Santo, intrepidez que tenho no Espírito, eu sou o anjo da igreja para informar algumas coisas para a tua vida e para a minha vida. Amém? Embora eu seja o anjo da igreja, eu também preciso de salvação, eu também preciso de arrependimento, eu também preciso me consertar, porque eu sou de carne e osso igual a você. Mas a carta, querido, ao anjo da igreja de Laodiceia, Laodiceia significa lá o povo, Ceia, justiça própria. Ao anjo da igreja, Deus mandou João escrever essa carta. E é a última carta de Apocalipse. Então nós estamos vivendo a última trombeta, que é o arrebatamento. Se você estudar as 7 trombetas, você vai ver que a última trombeta é o arrebatamento da igreja. Nós estamos tudo no último, meus amados. O último papado, nós estamos tudo no último da igreja. Então a 7ª carta é a igreja que está vivendo hoje, é a igreja Senge de Morro da Fumaça, é a igreja lá que nós somos tudo uma igreja só, é o corpo de Cristo, é o reino de Deus. Querido, o reino de Deus não é esse reino que nós estamos vivendo, não. Nós estamos vivendo o nosso reino. A igreja de Laodiceia significa justiça própria, eu faço de Deus o que eu quero. Nós estamos vivendo esse reino, o reino meu, o meu reino. Então, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, disse Deus para João, escreve. Ele ainda não estava sendo arrebatado, ele foi no capítulo 4, se você estudar um pouquinho a história. Isto diz o Amém. Querido, nunca o Amém se prontificou dessa forma. Acho que é 2 Coríntios 1:20 diz que Jesus é assim, ó, ele é o sim e é o Amém.
Tudo nele é o sim e o amém. Nunca, em momento algum da palavra, o amém começou como nome pessoal. Sempre como término de uma frase. Amém, assim seja. Ali começou o amém. O amém significa que é o último, é o primeiro e o último. O amém significa que é certíssimo e verdadeiro o que está falando com você nessa noite. Você pode dizer amém? Diz o amém, testemunha fiel e verdadeira. É o princípio de Deus na criação. Ele é o amém, ele é o fim, mas ele também foi o começo. Está entendendo? Então, olha como é que se escreve essa carta. Aquele que começou a boa obra em ti, aquele que começou a boa obra em mim, vai terminar o amém, está falando comigo e com você nessa noite. Amém? Entenderam até aqui? Entenderam até aqui? Glória a Deus por isso. Tem que estudar um pouquinho a Bíblia para a gente entender um pouquinho. Então, a 7ª carta de Laodiceia, a 7ª carta é a igreja de hoje. Eu considero a igreja de Laodiceia. Eu, pastora Nazaré, eu me considero a igreja de Laodiceia. Tenho vivido os últimos momentos da minha vida chorando muito na presença do Senhor, para que volte realmente a estar fervoroso no Senhor. A igreja de Laodiceia é essa igreja que nós estamos vivendo no tempo que eu digo 2016, 2017. É a última igreja, o último arrebatamento, a última trombeta. Pode passar, queridos. Conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Oxalá que fosses frio e quente. Pode deixando aí. Conheço as suas obras. Querido, eu não conheço as tuas obras. Querido, presta atenção no que a pastora Nazaré está falando para você nessa noite. Por favor, vamos parar de fantasiar a pessoa, vamos parar de mascarar, vamos parar de olhar para o líder, o anjo da igreja e dizer assim, olha, a pastora está dizendo isso, ou o fulano está dizendo isso. Não, querido, hoje, nessa noite, aquele que é o amém, o princípio e o fim, aquele que sabe todas as coisas, ele está dizendo para mim e para você, ele está dizendo, com E maiúsculo, se tu vê, eu conheço as tuas obras. Querido, não adianta eu falar assim, olha, eu estou fazendo isso, mas Deus, eu não estou fazendo isso, por quê? Por causa disso. Tá, Deus, eu estou por causa disso. Queridos, para com isso, vamos parar, vamos se tornar uma igreja verdadeira, vamos nos tornar fiéis verdadeiros. Querido, lá em Gálatas, quando Paulo falou para Gálatas, ele não pôde falar porque a Gálatas não crescia. Gálatas, o povo de Gálatas era uma igreja infantil, era uma igreja de disse e de me disse, era uma igreja que não buscava, era uma igreja que entrava e saía, e eu não sei o que está acontecendo nessa geração. É uma igreja que não cresce, não amadurece, porque fica olhando as partes dos outros, aquilo que eu preguei semana passada, né? Quem lembra da pregação de sábado passado, por favor? Quem lembra? Pregamos sobre o quê? Aonde que Deus vê a diferença de quem serve e de quem não serve. Aonde que nós quase nos deslizamos e saímos da presença do Senhor, porque ficamos olhando na lateral, ficamos olhando as coisas. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você faz. Eu conheço como é que tu se prostra na minha presença. Eu conheço a tua segunda-feira. Eu conheço o teu sábado. Eu conheço todos os dias. Eu conheço como é que você chega a mim, que tu não és quente nem frio. Aí eu volto lá para Laodiceia, dizendo que a cidade era abastada, rica. Ela produzia lã negra. Ela tinha bancários. Ela tinha o melhor oftalmico, que curava toda a visão natural. Mas aí e não tinha água. Era uma cidade que não possuía água de si mesma. Ela não produzia água, não tinha nascente de água. Era uma cidade que quando chegava a água de Hierapolis e de Colossos, uma era gelada, a outra era quente, térmica, e chegava naquele ambiente morno. Então Jesus elegeu o gráfico. Sabe o que ele fazia? Ele contou essa história. Vocês estão igual às águas que chegam aqui. Essa água tem me dado vômito. Porque, gente, água morna ninguém gosta. Verdade não é? Às vezes tu está com a garganta inflamada e tu tenta dar uma aquecida na água para não gelar a tua garganta, mas é terrível a água morna. Ele disse, oxalá se fosse frio ou quente. Pode passar, querido. Assim, porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Querido, o que é uma coisa morna? Eu vou te dizer que quando você põe a mão em algo gelado, tu tira logo, porque tem uma reação. É verdade ou não é? Algo gelado não dá para ficar muito tempo. Principalmente no inverno. Lá em casa não tem torneira térmica. O gaúcho não gosta. Então, não tem. É gelada a água demais. É verdade ou não é? E se você também vai para um lado quente, você tem também uma reação. Você tem uma reação. Agora o morno, querido, é uma coisa tão paradinha. Vai numa banheira de água morna ver se você quer sair. É assim que a igreja está. A igreja está acomodada. A igreja está parada. A igreja está morna.
A igreja vê o pecado e deixa. Vê a situação e deixa. Escreve, João. Escreve a carta de Laodiceia. Diga que Laodiceia está assim, abastada. Aparentemente tem tudo, mas está morna. Antes que fosse quente, fervoroso. O que é uma pessoa morna, meu amado? O que é uma pessoa morna espiritualmente, querido? Essa pessoa que não veio ao culto hoje. É essa pessoa que tem tudo na frente de Deus. É essa pessoa, basta o termômetro físico, quando você coloca o termômetro embaixo das tuas axilas ou na região inguinal, ele vai te mostrar a temperatura do teu corpo. E você tem que estar com uma temperatura ambiente, sempre, para viver bem nessa terra. Mas mostrar para uma pessoa o que é uma pessoa morna, o que é uma pessoa morna espiritualmente, é muito fácil. É muito fácil. É uma pessoa que não ora, é uma pessoa que não lê a palavra, é uma pessoa que não jejua, é uma pessoa que vem para a igreja quando tem vontade ou quando dá tempo, é uma pessoa que não está nas vigílias, é uma pessoa que não é fervorosa na oração, na busca, na intercessão, não consegue se conectar com Deus, fica horas e horas na igreja, mas não se conecta com Deus. É essa pessoa que não veio hoje no culto porque é dezembro, eu tenho que fazer as compras de Natal, essa pessoa é morna. E Deus disse assim, essa pessoa eu vou vomitar. Veja bem, não era uma igreja que estava Deus falando da idolatria, não era uma igreja que Deus estava falando da prostituição, não era uma igreja que Deus estava falando que eles estavam roubando de Deus. Aparentemente era uma igreja tranquila, era uma igreja que aparentemente não tinha pecado. Às vezes a gente se comporta assim diante de Deus. Olha, eu já me converti, né? Eu já me converti. E hoje eu estava sentado no quarto da minha mãe. E até o Israel estava lá em casa e ele disse assim, esse aqui é o quarto da sua mãe? Eu disse, esse era o quarto da minha mãe. E eu olhei a foto e eu fiquei muito feliz, chorei de saudade, mas fiquei muito feliz e comecei a lembrar. Rosane, que mulher fervorosa. Que mulher fervorosa. Que mulher que dobrava o seu joelhinho doente, 1 hora por dia. Meia-noite, 1 da manhã. 1 hora por dia era o mínimo. E quando ela falava menos que 1 hora com Deus, ela dizia, ai Deus, me perdoa, hoje eu não tive muito tempo contigo. Uma mulher que aonde tu via, a Bíblia estava anotada. Tudo. E aí tu vai me dizer, queridas, eu não sou aposentada igual a sua mãe. Sua mãe tinha aposento, sua mãe já era uma pessoa de idade. Quanto tempo, querido, supérfluo nós gastamos sem buscar a presença de Deus. Chegamos no culto totalmente vazios da presença. Chegamos no culto e não conseguimos falar com Deus, não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque somos mornos. E o Senhor falou, olha, vomitar-te-ei da minha boca. Ele vai tomar a iniciativa de vomitar. Ele mesmo, porque queridos, não sei se você gosta de alguma coisa morna. Morno só é bom a água na banheira, um chuveirinho morno. Agora comida morna, essas coisas mornas não funcionam. O que acontecia com Laodiceia? Adoecia o estômago de Jesus. A igreja de Laodiceia, pastor Djavan, em vez de adorar o Senhor e alegrar, como você cantou aqui no início, que a alegria do Senhor é a nossa força, a igreja de Laodiceia criava dentro do Senhor náusea. Ele ficava... Quem já teve náusea aqui? Terrível. Você vai para o banheiro, você fica assim. De repente você adorou hoje, o Senhor foi para o banheiro e ficou... Porque Ele conhece as nossas obras. Eu queria pregar outra coisa para você nessa noite. Eu juro que eu estou teimando com Deus, eu estou brigando com Deus. Mas como eu estou pregando a última geração e eu sou talvez a mais velha dessa casa e estou pregando o fim dos tempos, eu não tenho outra pregação para ti nessa noite. Ou tu é frio ou é morno, ou é quente, porque morno ele vomita. Frio pelo menos tu tem uma direção e tu tens uma influência, nós vamos para o inferno. Agora morno, tu fica em cima do muro, Deus vai te empurrar para o inferno. Vai te empurrar, porque não tem como. Ou você decide buscar a Deus de todo o coração, ou você decide se encontrar com Deus de fato,
Nós estamos muito intertidos. A igreja está um parque de diversão. A igreja está muito bonita. A igreja está muito tranquila. A igreja está numa banheira quente. E não atrai o coração do Senhor. Pode passar, querido. Porquanto dizes, rico eu sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Voltando ali, a igreja de Laodiceia era uma igreja abastada. Era uma igreja que ela não tinha falta de nada. Era uma igreja, amados, que ela tinha um ar-condicionado. Pode ser que tinha, não tinha, mas ela tinha uma boa aparência porque era igreja de bancários. Era uma igreja que a cidade toda era conhecida pela lã preta. Por isso que Jesus fala das vestiduras brancas. Jesus ele faz sempre uma analogia das coisas. E era uma igreja abastada, uma igreja que estava aparentemente muito bem. Isso que é pior, amado. Sabe o que é pior, querido? É quando nada parece que está acontecendo de ruim na nossa vida. Parece que está tudo certo, tudo funcionando, e aí a gente não busca Deus, porque olha, está tudo numa boa. A gente só busca Deus quando o diabo realmente entra em ação. Mas menos a gente não sabe que o diabo já entrou em ação e já colocou uma frieza espiritual tão grande na nossa vida, que nós não temos mais vontade de buscar a Deus, vontade de ir para a igreja, vontade de orar. Isso já é o diabo em ação. Apostasia, meus amados. Outro dia me falaram assim, pastora, o que está acontecendo com as igrejas? O que está acontecendo com a Ascende da Fumaça? O que está acontecendo com a igreja tal? Eu disse, olha, querido, a Bíblia fala da apostasia? E a apostasia não é com o mundo, a apostasia é com o povo da igreja. Quando Deus mandou João escrever a 7ª carta, ele não mandou escrever para uma igreja, para o povo do mundo. A igreja de Laodiceia, quem ganhou a igreja de Laodiceia foi o Epáfras, foi o discípulo de Paulo. Era uma igreja que Paulo orientava. Era uma igreja que Paulo conduzia os seus discípulos. Era uma igreja que era para ser fervorosa como o seu mestre era. Quando foi escrita essa carta de Laodiceia, não foi escrita lá para o mundo lá fora. A frieza está dentro da igreja. Está aqui. O pastor Djavan cantou hoje, eu quero ir mais alto. Como é que você vai mais alto? Você vai mais alto voando ou você vai mais alto com o teu coração quebrantado? Quanto mais alto eu quero estar, mais baixo eu devo estar. As pessoas elas querem ser servidas, não querem ser mais servos. Querem um Deus rei, mas não querem um Deus servo. Querem a coroa, mas não querem servir. Nós estamos vivendo essa apostasia. Sabe, querido, nós chegamos em dezembro. E todo dezembro e janeiro é a mesma coisa. A igreja fica vazia. Todo dezembro e todo janeiro. As pessoas ficam assim. As pessoas voltam a adorar a Deus depois do retiro de carnaval. É uma loucura, queridos. Como tiram férias de Deus esse povo? Amados, eu não quero ser surpreendida com a volta do Senhor. E eu não consegui subir, Paulo. Porque então, como disse João, escreve assim: se tu fosse frio, era melhor para a tua vida pelo menos, porque na terra tu desfrutava de tudo. De tudo que tu queria, tu desfrutava e tu ia para o inferno depois. Mas como tu não é frio e nem morno, eu vou te vomitar. De nada tenho falta. Isso é o medo, isso é o problema. Tudo está bem comigo, pastora. Eu já conquistei isso, eu já conquistei aquilo. A igreja não quer chorar mais, a igreja não quer se humilhar. A igreja não quer pedir perdão mais. Se tu vai lá para Mateus 5, bem-aventuranças, tu vai ver que a igreja não tem nada a ver com a igreja que nós queremos ser. A igreja de Laodiceia não tem nada a ver com o Sermão do Monte. É só estudar a Bíblia, amados. Pode passar, queridos. Aconselho. Agora eu acho tão maravilhoso Jesus, querido. Eu fico feliz e eu choro na presença do Senhor, porque Ele ainda me ama. Ele ainda te ama. Ele ainda nos ama. Ele está dando um conselho para nós nessa noite. Jesus, ele nunca vai falar algo sem antes ele aconselhar. Por isso, querido, que eu não... às vezes as pessoas ligam para mim, eu mando mensagem: pastora, eu fui numa igreja aí, que eu recebi uma profecia em que eu vou sofrer um acidente. Pastora, eu fui numa igreja aí, que eu fui revelado que eu tenho câncer. Querido, quando Deus revela e quando Deus mostra alguma coisa, Ele já tem uma solução. Eu não acredito em profecia no qual Deus não deu a resposta do que fazer com ela.
Então, na carta de Laodiceia, vocês estão assim. Presta atenção na palavra essa noite. Nós estamos assim, abastados, realmente enriquecidos. Eu fico boba de ver como a gente tem tantas coisas. Eu poderia viver muito com menos que eu tenho. É verdade. Eu vim de uma família muito pobre. Eu estava falando numa célula, eu acho que foi lá na Marli, não sei aonde que foi, que, não sei se você lembra dessa época, que quando a gente tinha roupa, era uma vez por ano, a minha mãe ia para a cidade de Tubarão, comprava roupa para os filhos para o ano inteiro. Tecido, para fazer uma roupinha, 2, 3 roupinhas por ano. Eu vim dessa época. Eu vim dessa forma. Mas eu também vim de um jeito, de uma forma, em que a gente sentava na mesa para comer, a gente conversava. Eu também vim de uma geração onde que meu pai olhava, bastava olhar uma vez. A minha mãe não precisava nem mandar 2 vezes, bastava olhar. E outra coisa, a gente deixava a mãe da gente sentada e a gente servia a mãe da gente. Quando ela chegava do trabalho, ela chegava da roça. Eu vim dessa geração. Eu vim de uma geração humilde, sim. Ela não tinha muito o que comer. Olha, carne era só no final de semana, mas nunca respondi para pai e mãe. Nós estamos numa geração, queridos, que dói o meu coração. Uma geração, sabe, Reginaldo, abastada demais. Os filhos têm tudo, a casa tem tudo, mas filhos mal educados. É isso que Deus está dizendo. Uma geração que não obedece, uma geração abastada, tem, aparentemente nessa terra, talvez conquista todos os status, mas no céu é pobre, miserável e nu e cego. Porque Deus não vê como vê o homem. Eu estou te vendo e você está super bonito. Bota gente bonita aqui hoje. Bota igreja bonita. Aliás, Santa Catarina é o lugar das mulheres e pessoas e homens mais bonitos. Tanto que a potestade que gera Santa Catarina e que domina Santa Catarina, a potestade maléfica, maligna, é a potestade do orgulho. É o diabo do orgulho, que é o chefe de Santa Catarina, e é a deusa da fertilidade e da beleza. Porque eu nunca vi um estado para ter gente tão bonita. Realmente nós somos bonitos, mas que essa beleza não seja só uma coisa externa. E para você ter beleza interna, aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Amados, para nós termos uma beleza interna, presta atenção, querido. Talvez eu nunca pregue mais dessa maneira que eu estou pregando essa noite. Para nós termos uma beleza interna, querido, tem que ter um preço. Tem que gastar. E não é esse dinheiro aí para ir no shopping comprar roupa, não. Tem que gastar tempo com Deus. Tem que gastar na oração. Tem que investir no ajudar o próximo. Tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar a casa de Deus a buscar os perdidos. Compre de mim ouro. Outra coisa, o ouro é dele. Porque ele sabe o que é bom. Eu não posso sair em qualquer loja aí de joias e comprar ouro. Não, não é esse ouro aqui, não. É dele. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Porque lá em Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. E que tudo vai ser aprovado pelo fogo. Então, se eu não tiver uma beleza interna, adornada com o ouro do Senhor, na hora que vier o fogo consumidor, a 7ª trombeta, não vai ficar nada em mim. Porque para nada eu sirvo, se o Senhor não é em mim. Quem está me entendendo? Compre ouro, ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. O fogo, ele purifica. Querido, quando tu bota um metal no fogo, se ele for ouro, ele vai ficar mais branco, mais bonito. Agora, se ele for latão, ele vai ficar feio, enrijecer. Quem já comprou uma peça achando que era boa e na outra semana ficou preta? Às vezes a gente está assim, querido. A gente está com uma aparência por fora. A gente está com uma película de ouro. Mas na hora que vem o fogo consumidor, abrasador, é que vai provar todas as coisas. Compre do Senhor. Ele diz, hoje eu te aconselho, compre de mim ouro refinado pelo fogo. E comprar exige de mim um esforço. A graça, presta atenção que a pastora está dizendo, a graça de Deus nos deu a salvação. Mas manter a salvação, nós temos que comprar esse ouro refinado pelo fogo.
para que enriqueças. Vestes brancas, para que te vista e não seja manifesto a vergonha da tua nudez. Regozijai-vos, vamos nos alegrar, dar-nos glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva se aprontou, foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. O que Jesus estava dizendo, o que Deus estava falando para João escrever? Olha só, eles têm se vestido da maneira deles, eles têm comprado os seus tecidos aqui, eles têm a justiça própria, eles vão lá para o templo, eles vão lá me adoram com as roupas deles. E talvez tinha muita roupa preta, porque lá eles fabricavam preto em Laodiceia. E Deus dizia para eles, e Deus mandou dizer, olha, vista com as minhas vestes, roupas brancas. Compra de mim isso, para que tu vista. Amados, se nós formos bem sensíveis ao Espírito Santo, e se nós tivermos conexão com o Senhor, e se nós escutarmos a voz do Senhor, a gente sabe exatamente quem tem se vestido com roupas brancas e finas e tem sido purificado pelo fogo, ou quem está com justiça própria. A igreja de Laodiceia, cada igreja tem um nome. A igreja de Laodiceia era chamada igreja mundana. A igreja que o mundo estava dentro da igreja, estava tudo igual. Não tinha diferença do santo e do profano. Não tinha diferença. Era tudo igual. E a nossa luta do último século, como pregador, como ministro, você que está aí sentado, você que prega a palavra, você que tem um desejo de ser pastor, você sabe que a última trombeta está soando e nós temos que nos manter firme. Pecado é pecado. Fogo estranho é fogo estranho. Profano é profano. Não adianta, nós não podemos nos misturar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ser morno. Quem está me entendendo nessa noite? Deus é bom? É bom mesmo? Em Tiago 4,4 diz assim, olha, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pergunta para o teu irmão assim, tu não sabia? Tiago 4,4. Quem quer ser amigo de Deus, constitui-se inimigo. Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Outro dia eu falava com uma pessoa e a pessoa disse assim, olha pastor, aquele levita, ele escuta música do mundo. Eu disse, levita? Então ele é levita do diabo. Não, é por causa da cifra. Querido, se tu escuta a música do mundo e tu é levita desse altar, tu não sobe mais aqui, porque o fogo vai te pegar. Porque as letras são tudo diabólicas. Diabólicas, demônios consagrados. Como é que eu vou cantar para Deus? Cifra de música do mundo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou misturar o santo com o profano, gente? Como? Queridos, eu prefiro, amado, ter 10 que vai para o céu, do que ter 500 pessoas indo para o inferno. Um dia Jesus estava pregando. E ele pregava duro. E ele falava do pecado. E existia uma multidão. E de repente foram saindo de um a um. Tu imagine, Everton. Devia ser umas 5.000 pessoas. Jesus, ele pregava o dia inteiro. E ninguém se cansava. Jesus pregava o dia inteiro com crianças, mães sentadas com criança no sol. E ninguém se cansava. Hoje, 1 hora de culto, a pessoa já fica olhando no relógio para ir embora. Mas lá no mundo não, a gente entrava no baile às 8 da noite, saía às 4, 5 da manhã. É verdade ou não é? E não se cansava, porque dançava com o diabo, né? E aqui nós temos para escutar o Senhor, temos que negar a carne. Lá não, a gente ofertava a carne para o diabo, era por isso que não se cansava. E Jesus estava pregando por essa multidão, Ângela, e ele pregava, e de repente começou a sair de um a um. Saíram todos. E ele olhou para os discípulos 12 e disse assim, queres ir vós também? Porque Jesus ele não tinha preocupação se alguém se levantasse no meio do culto e saísse, ou no meio de uma pregação. Isso não significa que não está sendo pregada a verdade. Isso significa que a pessoa não quer mudar. A pessoa não quer encarar a verdade. Não quer encarar o que é certo e o que é errado. Não quer encarar a porta estreita. Não significa, querido, que a igreja, se começar a levantar um ou outro embora, que a pregação não é do Senhor. Isso significa que a pessoa não quer mudar.
E Jesus virou para Pedro e disse assim, queres ir para os discípulos e disse, queres ir vós também? Pedro disse, para onde iremos nós? Se eu subir ao céu, tu estás, se eu descer, tu estás. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? A diferença, Guilherme, é que muitas pessoas elas querem palavra, mas não querem a palavra da vida eterna. Elas querem uma palavra motivacional. Elas querem uma palavra que dê ânimo. Elas querem que eu saia daqui e diga assim, olha, você vai, em 2017, Reginaldo, você vai ter tudo que você almeja. E eu te digo uma coisa, Reginaldo, se você estiver na presença do Senhor e ser um crente fervoroso, tu vai ter tudo que você almeja no teu coração. Agora a diferença é, estamos querendo pagar o preço? Deus é bom? Deus é bom? Vamos continuar, gente. E ele disse, diga Jesus. Diga de novo, Jesus. Diga para a pessoa do lado, é Jesus. Não é a pastora Nazaré. Diga de novo, é Jesus. Não é o pastor Djavan. Que andaram me dizendo que o Djavan está bem brabinho agora. Disseram para mim, pastora, o Djavan está andando muito com a senhora, ele está muito bravo. Não, querido. Graças a Deus por líderes assim. Senhor, com letra maiúscula, eu repreendo e castigo. Eu repreendo e castigo não vem de Deus, pastora. Repressão não vem de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 7 e 8, se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos exortação e ensino, nós não somos filhos, nós somos bastardos. O Senhor está dizendo nessa noite, eu não sei nem que dia do mês é hoje, dia 18? 17? Dia 17 de dezembro de 2016. Guarde essa palavra. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Não é porque Ele está falando conosco que nós devemos mudar a nossa atitude, que nós não devemos ser esse crente morno, amados, acomodado, que aceita o pecado, que aceita a situação. Quanto mais, querido, você vai se afastando da palavra, da presença de Deus, mais do mundo você vai querer, mais envolvido com as coisas do mundo você vai querer. Não é porque o Senhor está nos exortando nessa noite, chamando nossa atenção, ei, igreja de Morro da Fumaça, Senge, de Morro da Fumaça, igreja Laodiceia, sai desse comodismo, sai dessa frieza espiritual. Eu estou falando isso para vocês porque eu amo a todos. A gente quer receber o amor de Deus. Tão bom se sentir amada por Deus. Quero dizer para vocês que é tão bom se sentir amado por Deus. Quando parece que ninguém te olha para ti, é a hora que Deus te abraça. É a hora que Deus te ama. E Ele diz assim, eu estou exortando, ensinando, porque eu amo. Deixa paradinho aí, bota Hebreus 12, 7 e 8. Só para nós conectar com essa palavra. Acho que é. Hebreus 12, 7 e 8. É para a disciplina que sofreis. Olha só. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho o quem o pai não corrija? Vem cá, quem é pai aqui? Pai. Jaguar. Tu não vai corrigir o teu filho, Jaguar? Tu fosse morar num sítio que tem um açude enorme, tem uma mata grande, tu vai deixar o teu menino de 4, 5 anos fazer o que quer, cair naquele açude? Vai deixar? Tu vai soltar ele pela manhã lá? Tu vai soltar no meio daqueles boi brabo? Tu vai deixar ele responder para Jade? Tu vai deixar ele derrubar os pratos da mesa? Tu vai disciplinar. E tu disciplina porque tu odeia? Agora, quando a palavra de Deus nos disciplina, quando a palavra de Deus nos ensina, é porque a pastora não gosta de mim, ou o pastor não gosta de mim. Não é porque quer me levar para o céu. Vocês estão me entendendo, gente? Um amém, glória a Deus. Sofrei, Deus vos trata como filho. Pode passar os 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes. Todos têm que ser disciplinados, meu amado. Eu não posso disciplinar a Luana e não disciplinar o Luiz Henrique. Eu não posso disciplinar o Luiz Henrique e não disciplinar o Tavinho, que é disciplinado ainda mesmo casado.
Todos temos que entrar na disciplina do Senhor, todos. E se nós estamos sem disciplina, por que, pastora, que tu disciplina a banda tal? Por que o fulano de tal? Não, são todos. Alguns não merecem nem castigo nem repressão, porque são obedientes. Cumpre os mandamentos. Como é que tu vai, Ricardo, chamar a atenção de um filho que serve direitinho? Como é que tu vai chamar a atenção de uma pessoa? Como é que Deus vai parar para chamar a atenção de uma pessoa que é pontual, de uma pessoa que não falta nada, de uma pessoa que não tem como Deus disciplinar, porque é uma pessoa obediente. Você consegue, se tu tiver um filho super obediente, tu vai chamar a atenção dele ou tu vai dar presente? Preste atenção no que Deus está revelando nessa noite. Se nós formos obedientes ao Senhor, à sua palavra, a tudo, nós vamos ter tesouros escondidos e no céu guardado, porque aqui tu vai e tu consegue. Os laodiceias, eles eram os abastados, eles tinham tudo. Eles podiam dizer, eu estou rico, nós temos a presença. Eu quero saber como é que está a tua conta no céu, como é que está a minha conta no céu. Compre ouro fino para que eu te enriqueças, diz o Senhor. Refinado pelo fogo. Pode passar. Ah, tá. Sois então, se não somos disciplinados, somos então... Fala bem alto comigo, eu quero ver se você tem coragem, querida. Fala bem alto. Somos o quê? Não, ninguém gosta dessa palavra. De novo. Se nós não queremos disciplina, nós somos o quê? E não... Tem bastardo ou filho aí do teu lado? Tem gente que olhou assim, ó. Eu amo a disciplina. Eu amo a correção. Eu amo. A princípio ela é ruim, mas depois ela traz uma paz. Ela traz uma... Sabe? Volta para a palavra. Volta lá, queridos. Estamos... Enfim, já. Apocalipse 3. 18. 19. Eu repreendo e disciplino todos quanto homem. Amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Sê, pois, zeloso e... Amados, a igreja, a última carta de Apocalipse, chama o povo ao arrependimento. Eu quero te dizer que nós estamos tão travados, nós estamos tão mornos, e por que não dizer tão frio, que nós não conseguimos nos arrepender das obras mortas. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos nos arrepender porque não sentimos mais a presença do Senhor. Sabe o que eu faço, Everton? Quando eu não sinto a presença do Senhor, poxa vida, o culto hoje não foi bom. Ou deixa, podia ter cantado umas músicas mais bonitinhas, né? Eu não sei o que está acontecendo com a Senge de Morro da Fumaça. Ela já foi melhor. Eu não consigo me arrepender de eu não ter comunhão com Deus. Eu não consigo, eu começo a julgar. E muitos começam a pular de igreja em igreja, porque não sentem mais a presença do Senhor. O que tem a ver local com a presença do Senhor dentro de mim, meus amados? Ser, pois, zeloso, cuidadoso, autêntico. Ser, pois, cauteloso nessa noite. E aponta o dedo de profeta para os dois lados. E arrepende-te. Porque se Jesus vier buscar a igreja hoje, será que ele vai encontrar águas termais dentro de nós? João 4 diz que aquele que crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Sabe como que é que eu tenho que fazer? Eu que tenho que avivar a pessoa que está do meu lado. Eu que tenho que avivar a pessoa que está morta. Eu que tenho que ser a brasa acesa e avivar as pessoas. Passo outro, 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então cearei em sua casa e com eles, entrarei em sua casa e cearei com eles. Escuta só, Jesus ele está à porta e bate. Ele está batendo, ele disse que não chegou, ele não vai chegar amanhã. Ali não está dizendo que semana que vem ele vai bater na tua porta. É hoje, amado, hoje. Diga comigo, hoje. Jesus está batendo. E ele quer entrar para ceiar. Ceiar significa vigília da noite.
Noite significa intimidade e aconchego. Ele quer ceiar, Ele quer ter intimidade conosco. Ceiar significa intimidade. Ele quer sentar à mesa. Jesus hoje está para o lado de fora. Mas se nós não avivarmos a nossa vida, presta atenção no que a pastora vai dizer. Se nós não nos tornarmos um crente fervoroso, Cris, hoje ele está para o lado de fora. Mas amanhã quem vai estar para o lado de fora somos nós. Porque tem muita ceia de Natal aí. Semana que vem nós vamos ter o culto Presentei Jesus. Vai ter muita ceia de Natal em que Jesus não vai entrar, querido. Vai entrar roupa bonita, Marli. Vai entrar pratos da hora. Vai entrar visita de tudo quanto é lado. Os teus parentes vêm lá de Laguna. É isso? Vai vir um monte de gente. E tu vai comprar aquele peru camuflado de frango grande. E vai fazer aquela mesa, aquela farta. Mas Jesus não vai entrar. Tem muita ceia e muito momento da nossa vida que Jesus fica para o lado de fora. Só que no céu é o contrário, hoje ele bate. Eis que eu estou à porta e bato. Hoje, viu, Alain? Hoje. Só que lá no céu é nós que vamos bater. Deixa eu entrar aí. A história das 10 virgens. Ei, não te conheço. Não, mas eu estava lá na igreja. Não, mas tu é um crente morno. Tu nunca tocou meu coração. Tu andava nas tuas razões e nas tuas justiça própria. Sabe por que eu amo Jesus? E quando eu cheguei aqui me quebrantei na presença do Senhor mesmo? Porque hoje Deus, Monara, nos dá a tranquilidade e a oportunidade de nós nos arrependermos. Porque amanhã, hoje ele está para o lado de fora, mas amanhã, se nós não se antenarmos, quem vai estar para o lado de fora somos nós. Você pode ceiar no Natal. A coisa mais linda é a festa de Natal, famílias. Mas, querido, coloque Jesus na cabeceira da mesa. Uma vez eu fiz uma ceia de Natal, que eu deixei uma cadeira vazia, as pessoas, ninguém sentava, porque ali era Jesus que sentava. Eu não tive mais oportunidade de fazer ceia de Natal, pelos compromissos aqui. Mas eu acho que esse ano vai dar novamente, com a minha casa e a minha família. Mas tem uma cadeira que é para Ele. Tem um prato que é para Ele. Ninguém da minha casa, isso quando eu digo marido, filhos, neto, ninguém é mais importante do que o meu Jesus à mesa comigo. Ninguém. Porque se eu colocar Ele em honra aqui, Ele vai me colocar em honra lá em cima. Não adianta olhar assim com essa cara brava comigo, não. E também não fica triste com a pastora, não, que fica triste com você mesmo. Ser, pois, zeloso e te arrepende. Antenor, Bressan, a pessoa mais importante da tua vida tem que ser Jesus. Tem que ser Ele. Não importa o quão longe você vai nessa terra, próspero, amigos, mas Jesus é o centro. Eu entrarei e cearei. Ele quer passar a noite em vigília com a gente. Ele quer sentar com a gente na mesa. Ele sentou com o pai dele, ele quer que nós sentamos com ele. Pode passar. E ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Amados, eu não sei se você tem nessa terra. Ei, eu posso dizer uma coisa para ti, bem, porque eu não estou nem aí com o que você vai pensar. De repente aqui nessa terra, no Brasil, você quer sentar perto de alguém. Você quer sentar no trono de alguém. Talvez no catolicismo você queria sentar no trono do Papa. Talvez aquele homem lá que morreu lá em São Paulo, que fez um monte de obras, né? O bispo lá, o presbítero, sei lá, padre. Talvez você tenha sonho de sentar numa cadeira aqui na terra, se aproximar na sala do presidente. Querido, eu não tenho sonho nenhum nessa terra, mas eu tenho uma convicção no meu coração, que todo sofrimento, toda porta estreita, tudo que eu faço aqui nessa terra, tudo que nós fizemos aqui nessa terra, é para que um dia Ele volte e diga assim: Gisele, vem, filha, está aqui, eu te considerei esse assento. Sente comigo no meu trono. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Era para a gente ficar. Ai, meu Deus. E sabe para quanto que é? Para quanto tempo, Marli?
1 hora? Eternidade. Eternidade. Apocalipse 3:5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3:5 fala isso. Está aí? Amados, preste atenção no que a pastora vai dizer. Nessa terra a gente tem que lutar sim. Eu tenho 52 anos, eu e meu marido lutam, 51 ainda. E eu e meu marido lutamos para que a gente chegasse nessa idade. E nós trabalhamos sempre junto. Sempre junto. Eu construía de um lado, ele de outro, e a gente juntava tudo para que a gente tivesse um momento agora de desfrutar do que a gente conseguiu. E a gente fez isso e fez trabalhando muito. E a gente correu bastante para que hoje a gente pudesse ter a tranquilidade financeira, uma tranquilidade de poder fazer as coisas. Isso não é errado, meus amados. Você tem que correr realmente. E eu tenho certeza que você se esforça bastante, mas isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar aqui. Querido, você não pode só se esforçar para essa terra. Ali está dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Tem algo no mundo espiritual que eu e você precisamos vencer. E essa luta, querido, essa luta é pegar essa carne, negar essa carne, querido. Pastor, eu já neguei, eu não fumo mais, eu não bebo mais. Não é isso, querido. É negar essa carne, botar essa carne no chão. É dizer: Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu não tenho conseguido orar, não tenho conseguido ler a Bíblia. É se esconder, é desligar o celular, é desligar as tecnologias. Não tem como, querido. Uma vez, querido, a gente tinha o prazer, a gente dizia assim: olha, vamos fazer uma célula na tua casa, ou vamos fazer uma reunião de oração. Há 23 anos atrás eu me converti. As pessoas: ai, que bom, quando é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, eu vou convidar o vizinho, eu vou convidar isso. Outro dia eu estava falando com o Ministério de Casais e ele me dizia que: pastora, ninguém quer mais. Ninguém tem mais tempo, pastora, de parar 1 hora para orar e escutar a palavra. Verdade ou não? Ninguém tem mais. Ninguém mais tem. Igreja de Laodiceia, vamos acordar. Vamos despertar. Esse ano 2017, se Deus nos conceder a graça de estarmos aqui ainda, eu e o pastor Gaúcho, nós vamos mudar algumas coisas da igreja espiritualmente. E realmente a noiva vai ter que sair para fora o que não fez em 2016. Nós vamos sacudir a toalha, sacudir a sandália. A casa que não nos receber, nós sacudimos o pé e nós vamos para outra. Mas nós precisamos avivar Morro da Fumaça, avivar as cidades redondezas, avivar 13 de maio, avivar Morro Grande, avivar minha casa, avivar a tua casa. Bota em Mateus 5 para finalizar. Não sei você. Deixa eu ver se é Mateus 5. Não sei você. Mas eu estou desesperada pela presença do Senhor. Eu estou desesperada. Eu nunca vi um estágio da igreja, um estágio do Brasil. Eu nunca vi. Não conseguimos mais nem escutar um jornal. Não conseguimos mais ver porque está terrível. E quando que eu e você, meus amados, presta atenção, éramos para ser aquele bom perfume de Cristo. Éramos para exalar esse bom perfume nessa podridão que é o mundo. Quando que eu e você era para sentar num salão de cabeleireiro e ganhar cabeleireira para Jesus. Não a Patrícia, porque ela já é cristã. Mas toda a cabeça que tu colocar a mão, tu tens autoridade para ganhar para Jesus. Era para a gente pegar essas joias que ainda estão enrustidas e levar para a presença do Senhor, para que Ele lapide como ouro e leve para o céu. É para a gente fazer isso. Não esquecendo de trabalhar, de pagar as nossas contas.
Mas lá em Eclesiastes diz que quando a gente apronta lá fora as coisas do Senhor, Deus trabalha a nosso favor. O Sermão do Monte é o inverso da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não queria chorar, era abastada demais, justiça própria, não queria nada. Ela queria o quê? Ela queria estar assim, numa boa, e não queria, sabe, eu estou com o Senhor porque eu tenho tudo. Aí Jesus veio e trouxe o Sermão do Monte e disse assim, olha, Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e tendo aproximado dos seus discípulos, disse, pode passar. E ele pôs a ensiná-lo, dizendo, pode passar. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito têm o reino dos céus. Os soberbos têm o reino dessa terra. Os humildes de espíritos, quebrantados de espíritos, têm o reino do céu. Se você quer trabalhar só para o reino da terra, seja soberbo. E soberbo não tem nada a ver com posse e nem com dinheiro. Conheço pessoas ricas, humildes. Conheço pessoas pobres, soberbas. Pode passar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não, pastora, quem chora, Deus não está com ela. Deus não está com a pessoa que chora. Olha só, que sofrimento aquela pessoa. Está na igreja como? Tem que chorar. Outro dia me perguntaram como é que eu estava. Estou muito bem. Tenho falta de nada. Nada falta na minha casa, pela graça e misericórdia de Deus. Mas é a época que eu mais tenho chorado. Pela igreja, por você, pela minha casa. Mais os meus olhos têm derramado lágrimas. O ano talvez que eu mais chorei. Não sei você. Não sei como é que você está. Mas o Senhor consola todos que choram. Mais felizes são aqueles que choram. Alguém está entendendo? Pode passar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não, pastor, eu não tenho que ser manso. Eu tenho que dizer o que penso, eu tenho que falar isso. Olha, eu já vou... Eu já vou pegar o telefone, eu já vou resolver, porque não tem que ser assim. Ah, porque calar consente. Não, querido. Muitas vezes é o silêncio que vai te aproximar do Senhor. É a mansidão. É o equilíbrio. Muitas vezes tomamos partido na hora errada, atuamos na hora errada, estragamos tudo. Quantos testemunhos aqui dentro da igreja, amados, que não estão mais aqui, que já saíram pessoas por causa dessas pessoas, porque são pessoas iradas, pessoas ásperas, não tem essa mansidão. Os mansos, eles herdarão a terra, e terra fala de terra prometida, porque essa terra nós já nascemos, meus amados, já estamos aqui, pisa nela, tu já está aqui, pode passar, querido. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Laodiceia estava farto de justiça própria. Laodiceia era uma igreja farta, abundante, tanto que Laodiceia significa justiça, povo com justiça própria. Estava abastado. Mas ali está dizendo, fome e sede de justiça. Justiça de Deus. Acertar a vida com Deus. Serão fartos. Você está aí, gente? Eu prometo que eu já estou acabando. Pode passar. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pode passar. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pastor, eu não consigo ver Deus, eu não consigo sentir a presença de Deus. Pastor, quando eu começo a cantar, quando eu começo a louvar, eu sinto até uma emoção. O pastor já vai falando, olha, uma música muito linda agora, ele falando de Deus abraçando e tal. E literalmente a gente sente Deus nos abraçar, a gente sente o toque de Deus, a gente sente o emanar do Espírito. Mas, querido, quando a gente não sente, quando a gente não vê, é porque o nosso coração precisa ser limpo, querido. Limpos de coração, meus amados. Não é a pastora Nazaré que está pedindo, por favor, igreja, não leve isso para o pessoal, por favor. Mas, querido, muitas pessoas não têm sentido a presença do Senhor, porque estão com o coração sujo, coração mundano,
coração de julgamento, tomam partidos, vem para a igreja louco para acusar alguém. Se quem... Pergunta para a pessoa do lado, você quer ver a Deus? Limpa o teu coração. Pode passar, queridos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está com uma situação, está com um problema. O Paulo Júnior está com um problema, vai lá e o Everton apacenta, ajuda, pacifica, sustenta, traz de volta. Não vai lá e o Everton joga água fria, ainda mata a pessoa. Pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que está no vento forte e ele promove a paz, não é aquele que joga o vento. A própria palavra diz que aquele que não ajunta, se espalha. Tem gente que bota no ventilador e espalha. Deus nos chama de filhos, se nós sermos pacificadores. Pode passar, irmão. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Pastora, perseguição, Deus me livre. Eu saio da igreja. Se começar a falar de mim, se eu for perseguida, tchau para ti. Eu vou para outra que eu não seja perseguida. Então, tu está fora do reino. Porque todos quanto estão no reino são perseguidos. O termômetro que você está bem com Deus e que você está firme com Deus é quando começam a te perseguir e te falar e te caluniar e levantar toda sorte de calúnia contra você. Eu estou falando de reino de Deus. Alguém quer o reino de Deus? Bem-aventurados sois se forem perseguidos. Graças a Deus. Glória a Deus. Porque não é a mim que me persegue, mas é aquele que mora em mim. Não está perseguindo a pastora Nazaré, não está perseguindo você. Está perseguindo aquele que mora em você. E ele sempre foi perseguido nessa terra e maltratado e continuará sendo. Pastor, eu só vou na igreja se todo mundo fala bem de mim. Se fala mal de mim, eu estou indo embora, hein? Pode passar. Bem-aventurados vós quando injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Dá um sorriso aí. Quem está sendo perseguido aí? Ai, que bom. Dá um sorriso. Bem mais que feliz. Agora, tu está sendo perseguido porque tu está fazendo uma coisa de errado? Ou porque tu está sendo morno? Não tem nada a ver com Deus? Ou tu está sendo perseguido por causa do Evangelho? Tem que saber qual é o grau e o nível dessa perseguição. Se for por causa do Evangelho, que você bateu o martelo, que na tua casa você vai falar do amor de Jesus, a pessoa vai ter que engolir Jesus de qualquer maneira. Na tua casa, na tua vida, elas vão ter que ver o perfume de Cristo, a bondade e a misericórdia. Se você está sendo caluniado por essa razão, dá um sorriso para Deus. Bem-aventurado tu és. Por minha causa. Glória a Deus, é por ti, Jesus. É por ti que eu suporto a cruz. Pode passar, queridos. E último. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ai, que bom que é no céu, porque aqui está difícil. A crise está brava, né? Exultai e se alegrai, porque é grande. Diga comigo, grande. O galardão no céu. Alguém está trabalhando para esse grande galardão? É grande galardão. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Deus é bom? Tiago 1, 23 e 25. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pode passar. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Entretanto, aquele que atenta para a lei perfeita e da liberdade
nela perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Que bom, Jesus. Obrigada. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Obrigada, Jesus.